Queridos, nós estamos nessa série aqui, falando sobre compromisso e aliança este mês, vivendo para a glória de Deus. Sabe, nessa noite, não quero assim trazer uma pregação para você. Eu gostaria de bater um papo com a igreja, de conversar com você em cima desse tema tão importante que é aliança. Então vamos lá. Antes de entrar, queridos, quantos ainda não participaram do encontro com Deus? Quantos ainda não participaram? Levante a mão, aleluia. É uma oportunidade de você participar do encontro com Deus, que é um retiro espiritual de muito poder, sexta-noite, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, e a gente vem terminar aqui na igreja. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, está R$300 por causa de toda a logística, de ônibus, alimentação e tudo, né? É um investimento que você faz na sua vida. Sabe, às vezes a gente investe no pet, investe no cachorrinho e não investe na gente, né? Cachorrinho adoece, a gente gasta 1.000, 2.000 com o cachorrinho e às vezes a gente não investe na gente. E a gente precisa aprender a investir na nossa vida espiritual, na nossa vida emocional. Investir tempo, investir dinheiro, investir foco. Então eu quero animar você a participar do encontro com Deus, você que ainda não foi. E se você já foi e está precisando passar novamente, não se acanhe, vá passar lá pelo encontro com Deus. Vai ser um tempo muito gostoso, esse encontro será muito diferente, isso eu posso te garantir, para melhor em nome de Jesus. Posso contar com você? Diga amém. É uma oportunidade também da gente convidar pessoas do nosso convívio, parentes, amigos, conhecidos, um pouquinho mais de esforço e você convidar essas pessoas para estar no encontro com Deus, não é? Vai ser algo tremendo e maravilhoso em nome de Jesus. Vamos fazer aquela visita lá, né, Rodrigo? Quem sabe a gente convence a participar do encontro com Deus ainda, né? Deus pode fazer tudo em nome de Jesus. Então vamos pensar em pessoas e convidar pessoas. Essa semana que passou já convidei pessoas que eu sei que precisam passar pelo encontro com Deus. Então vai ser algo maravilhoso. É tão ruim quando a gente perde algo bom, né? Tão ruim quando a gente perde uma oportunidade. A oportunidade é um cavalo encilhado, que prontinho para montar, ele passa, mas às vezes a gente bobeia e não monta, mas outro monta, não é? Sempre a oportunidade alguém vai aproveitar, não existe oportunidades perdidas, sempre alguém vai aproveitar uma oportunidade. Então aproveita essa oportunidade do encontro com Deus. Eu quero falar nesta noite, e como a gente tem o costume, né, de ler um versículo antes de começar, eu vou falar de alguns aqui, mas vamos abrir em Malaquias, capítulo de número 4, Malaquias, capítulo de número 4, e versículo de número 5. Entenda bem, irmãos, enquanto você abre aí, Malaquias é o último livro do Velho Testamento. E depois de Malaquias até Mateus, há 400 anos, 4 séculos de silêncio entre Malaquias e Mateus, que Deus não falou com a humanidade. Você já imaginou Deus fazer 400 anos de silêncio? Foi o que aconteceu. Não usou profeta, não usou ninguém, Deus não falou até que veio o seu Filho Jesus, e Ele falou para o mundo através do seu Filho Jesus. Então, Malaquias é o último livro do Velho Testamento. E então Deus está terminando, dando suas últimas palavras, no fechar das cortinas da velha aliança, né? No apagar das luzes da velha aliança, Deus diz assim: eis que eu mesmo vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e assustador dia do Senhor. E Elias procurará fazer com que os corações dos pais se retratem perante seus filhos, e os corações dos filhos se convertam aos seus pais. Do contrário, se isso não acontecer, eu virei e castigarei a terra
inteira com desgraça, com maldição. Vou ler de novo no 5. Deus dizendo aqui: eu vou enviar o espírito de Elias, a unção de Elias, antes que venha o dia assustador do Senhor. E Elias procurará fazer o quê? Qual que era a missão dessa unção de Elias? Fazer com que os corações dos pais se retratem perante seus filhos, e os corações dos filhos se convertam aos seus pais. Do contrário, haverá maldição sobre a terra e desgraça. Pai, em nome de Jesus, fale conosco nesta noite, Senhor. Nós estamos aqui para bater um papo com os teus filhos nesta noite, assim que o Senhor quer falar com eles nesta noite. E então, Senhor, dá-me graça para ensinar, dá graça aos teus filhos para aprender, e acima de tudo, para que a gente pratique a sua palavra, em nome de Jesus, e todos digam amém. Então vamos bater um papo sobre evangelho. Evangelho é brincadeira de gente grande, evangelho é coisa séria para a nossa vida. Evangelho fala da nossa eternidade, né? Deus não vê a nossa vida em termos de futuro. Futuro causa ansiedade. Futuro é um espaço de tempo. Deus vê a nossa vida em termos de eternidade. A gente está tão preocupado com o futuro, e Deus não nos mandou preocupar com o futuro. Deus nos mandou pensar na nossa eternidade. Então nós precisamos aprender. E a palavra aliança, ela é central na Bíblia. Ela é tão central que ela aparece 299 vezes escrita na Bíblia, a palavra aliança. A gente vê que quando uma palavra é muito repetida na Bíblia, é porque ela é muito importante, ela está querendo dizer algo para nós. Jesus falava assim para o povo, para os discípulos: em verdade eu vos digo. Então o cara já levantava a orelha, porque Jesus estava querendo dizer: o que eu vou falar é importante. Mas muitas vezes Jesus falava, e você vai ver no Evangelho, falava: em verdade eu vos digo. Aí era 10 vezes importante o que Jesus queria dizer. Mas aqui está repetido por Deus na palavra 299 vezes a palavra aliança. Aliança, né? Eu estou igual o pastor Sérgio, esqueci minha Bíblia ali no escritório. Alguém me empresta aí uma Bíblia, né? Essa Bíblia é muito brilhante para mim, eu quero uma mais apagada que isso. Estou brincando. Então, se você for ver a Bíblia, que Bíblia grande, pastor, ela tem mais livro do que o normal. Então, se você for ver aqui a Bíblia, ela é dividida em duas partes. Quais são? Antigo Testamento ou Aliança e Nova Aliança. Então a Bíblia, ela já é dividida em aliança. Na velha aliança, que foi feita com Deus e o povo de Israel, e a nova aliança que Jesus, o Filho de Deus, veio fazer com a humanidade. Então a Bíblia, se tem um código hermenêutico na Bíblia, o que é isso, Cristiano? Se existe uma chave para entender a Bíblia, porque muita gente não entende nada, né? Essa chave se chama aliança. Quando você entende a aliança, você entende a Bíblia inteira, do começo ao fim. É muito fácil. Então, a palavra aliança, ela significa pacto, ela significa contrato, ela significa acordo, ela significa, né? E além desses significados todos, ela significa o quê? A exteriorização da fidelidade de Deus. O problema nosso hoje, irmãos, é que a gente entende muito pouco de aliança. O que nos dá um vislumbre hoje do que é uma aliança, é justamente isso que a gente carrega no dedo. É isso aqui, né? Imagine um casamento. A aliança no dedo, ela é um símbolo visível, né? Eu consigo ver, brilha. Ela é um símbolo visível de um compromisso que eu tenho com minha esposa, que é invisível esse compromisso, não é? Então ela está aqui para lembrar que eu tenho esse compromisso. Não é a aliança que mantém o casal unido, mas é o amor, a fidelidade que um tem para o outro, não é?
Isso aqui então vem me lembrar o quê? Da aliança, da fidelidade que eu tenho que ter com esse relacionamento, do amor que eu tenho que expressar nesse relacionamento. Toda vez que eu olho, porque ninguém sente que está casado. Qual é o sentimento de estar casado? É um arrepio? É um calor? É um fogo que sobe? Ninguém, não tem nenhum negócio que me lembra que eu estou casado. Que eu olho assim no meio do dia e falo assim, uau, estou casado. Né? Então, eu tenho que olhar isso aqui, e isso me lembra o quê? De um compromisso interior, do meu espírito, que eu tenho que ser fiel a essa aliança. Sabe, e com Deus é a mesma coisa. Quando você diz, eu estou em aliança com Deus, quer dizer, eu me casei com Deus. Eu estou casado espiritualmente com Deus. Isso é tão importante, irmãos, porque na velha aliança, no Velho Testamento, Deus olha para o povo de Israel e chama o povo de Israel de sua esposa. E ele chama o povo de Israel de sua esposa, e quando o povo de Israel começa a ir atrás de outros ídolos, e Baal, e Astarote, né, o povo parece que é atraído por ídolos, para adorar, e eles, o bezerro de ouro, então Deus falava assim, a minha esposa é adúltera. Minha esposa é adúltera, porque ela está indo atrás de outros maridos. Então Deus encarava a questão do povo ir atrás de ídolos como uma traição, uma infidelidade, uma quebra de aliança. Se você acha que Deus não é passional e não é radical, você lê o livro de Oséias. O povo estava nessa, e eu sou de Deus, e eu sou crente, eu sirvo a Deus, mas não podia ver o rabo de saia de um ídolo que já ia atrás. Não podia ver uma estatuazinha que já ia atrás. E Deus pegou e falou para o profeta Oséias, vai lá no prostíbulo, acha a pior das prostitutas e casa com ela. E o profeta obedeceu, foi lá no prostíbulo da cidade, pegou uma prostituta e casou com ela. E Deus então, para tentar fazer o povo entender, Deus disse, vocês são desse jeito, vocês vão para os prostíbulos espiritual, arruma deuses e casa com eles. Então isso para Deus, aliança para Deus, ela é muito importante. Deus, ele cumpre as suas alianças, e Deus, ele chegou até esse limite de pegar, né, um profeta e fazer isso com ele. Então a aliança, irmãos, ela é a casca. A fidelidade a essa aliança é a essência, é o invisível, é o que está dentro. Êxodo 19, 5 e 6 diz assim, agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz, e guardardes a minha aliança, e guardardes a minha, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Ele está dizendo, se vocês atentar para a aliança, olhar para a aliança, lembrar da aliança que nós temos, então vocês serão um povo particular meu. Vocês serão uma nação santa, uma nação de sacerdotes. E a verdadeira aliança implica em viver o quê? Uma vida santa diante de Deus. Não se limitando a rituais e cerimoniais, discursos e serviços. Sabe, irmãos, essa vida de aliança com Deus, não é essa vida que a gente leva de rituais, e vir uma vez por mês na igreja, e sentar, e dizimar, e ofertar, e cantar, e dar 3 pulinhos. Isso não, aliança é muito mais do que isso, do que rituais. Jesus disse que o meu Pai busca os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, não em rituais, Então a verdadeira aliança implica em viver uma vida separada para Deus. Por exemplo, quando um carro está muito sujo, alguém pode escrever na poeira do vidro. Quem já viu em carro sujo escrito lave-me? Quem já viu isso? Dá vontade de bater em quem fez, né? Parece uma afronta, né? Mas alguém viu que o carro está tão sujo, falou, vou animar esse porconildo,
né, a lavar o carro dele. Mas muitas vezes, da mesma forma, às vezes a nossa vida espiritual, ela está tão suja pelo pecado, que o próprio mundo pode escrever em nós: santifique-se. Sabe, irmãos, quando o mundo vê um ímpio mergulhando na lama, bebendo, fumando, traindo, prostituindo, roubando, mentindo, não impressiona ninguém. Não, isso é ímpio mesmo, está fazendo o que é próprio dele. Mas quando alguém vê um crente fazendo isso, nossa, é crente fazendo isso. Por quê? Porque não é normal uma ovelha mergulhar na lama. Um porco sim. Tem ovelha aqui? Amém ou não amém? A ovelha pode até acidentalmente cair na lama, porque ela é meia bobinha, mas ela não vai querer ficar na lama igual o porco, porque ela tem um coração de ovelha. Sabe, Deus promete que se o povo guardar aliança, eles serão sua propriedade particular, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Isso implica em uma transformação profunda e permanente, numa vida separada para Deus. Pense em um agricultor que cuida de sua lavoura. Ele separa as melhores sementes, prepara o solo com cuidado e dedica tempo e esforço para garantir uma colheita abundante. Assim Deus escolheu a mim, Deus escolheu a você, Deus nos separou como sua propriedade especial, cuidando de nós com amor e dedicação. Você é uma semente viva de Deus. Você sabia que existe diferença entre semente e grão? O grão, meus irmãos, ele não tem vida, ele não tem aquela vida da semente dentro dele para germinar, para crescer. Ele é só para comer, só para bonito. A semente, ela tem o germe da vida dentro dela. E eu vou dizer para você, Deus não trabalha com semente, Deus trabalha com farinha que faz pão para alimentar. Então você não é grão, você é semente que Deus quer que você vire pão. E para você virar pão, você tem que ser moído. É amém ou ai? O problema de muita gente é que ele quer ser grão, bonitinho, cheirosinho, a tempo inteiro. Nem semente ele não quer ser. E Deus então, Ele quer que eu e você seja alimento para este mundo. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. E Deus quer que a gente alimente esse povo que está faminto, a começar pela nossa família. Deus não trabalha com uvas, Deus trabalha com vinho, que é alegria. E para a uva virar vinho, ela precisa ser por isso que muitas vezes você está sendo esmagado e está murmurando. Mas Deus está pisando, deixando você ser pisado, para você se tornar um vinho valoroso, de valor. Vinho fala de alegria. Esse mundo precisa de alegria. Você precisa ser o vinho para esse mundo beber. Deus não trabalha, irmãos, com azeitona verdinha, bonitinha. Deus trabalha com azeite. Azeite significa o poder do Espírito Santo. Azeite significa autoridade. E não sei se você já viu, mas a azeitona é botada numa prensa e vai prensando e prensando e prensando e prensando, que começa a cair umas gotinhas de azeite. E muita gente não quer ser prensada, não quer ser esmagada, não quer ser moída. Isso fala de um processo que todo cristão tem que passar para ser usado por Deus, para prestar para o reino de Deus. Fala do processo do quebrantamento. Ninguém vai ser usado por Deus sem passar pelo processo de ser esmagado, de ser pisado e de ser prensado.
Pode fugir da maneira que quiser, mas Deus quer te usar. E para te usar, você vai ter que passar por esse processo. Ai, o amém. Nem a voz não saiu agora. Sabe, irmãos, aliança significa que podemos contar sempre com Deus. Deixa eu te falar uma coisa. O azeite, ele fala da autoridade. Ele fala de autoridade e do Espírito Santo. Sabe, nós estávamos falando de manhã, eu nunca mais vou olhar para essa igreja como infantil, como criança. Toda vez que eu for pregar aqui, eu vou pregar para adultos espirituais. Mesmo que alguns não sejam, mas eu vou te ver. Porque se eu te ver como um adulto espiritual, você vai reagir como um adulto espiritual. Se eu ficar olhando para você como um infantilizado espiritual, você vai reagir a isso. Então eu vou olhar tanto, e vou falar tanto, e vou pedir aos meus pastores, quando vier ministrar, ministra para adulto. Fala para adulto. E o infantil na fé, ele é doidinho por poder. Quer poder, quero poder, quero poder, quero poder, quero poder, quero culto de poder, quero ir para o monte, quero ver o poder, quero o poder. É igual o Chaves, quero o poder. A gente tem que abrir mão do poder, porque a gente está cheio de poder. A gente está gordo de poder. A gente está obeso de poder. É tanto poder em tantos cultos que a gente está obeso. O que é uma pessoa obesa? É que ela foi acumulando tanta gordura, ela foi comendo e foi acumulando gordura e não usou aquela gordura, então a gordura está ali. Por que você quer poder? Qual foi a última vez que você evangelizou alguém e precisou de poder para isso? Qual foi a última vez que você deu o seu testemunho? Qual foi a última vez que você orou por alguém, expulsou um demônio? Qual foi a última vez que você aconselhou um casal, precisou de poder? Deus dá o poder à medida que nós precisamos dele. Deus não quer que você seja obeso, Deus quer que você seja tanquinho espiritual. Precisou, Deus manda. Mas nós temos que buscar como igreja agora a autoridade. Nós temos que ter autoridade. Autoridade no mundo invisível e autoridade nesse mundo também. Porque Jesus prometeu nos dar: eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Poder é Deus que dá, autoridade é a gente que conquista. Você é um tão bom vendedor que você conquistou autoridade lá onde você trabalha, diante dos seus colegas, porque você é bom naquilo que você faz. Então, a gente conquista autoridade com a gente busca a santidade, porque a santidade gera autoridade. Conforme você vai sendo um marido melhor, uma esposa melhor, um obreiro melhor, um músico melhor, conforme você vai sendo um homem melhor, você vai tendo autoridade. As pessoas olham para você e dizem: não tenho o que falar desse cara. Ele tem autoridade para falar o que ele está falando. Porque quando o bom vendedor fala lá, você tem que abordar assim, todo mundo vai falar, claro, é verdade, porque o cara é bom, fecha metas, ganha prêmios todo ano, ele tem autoridade para ensinar a ser um bom vendedor. Nós temos que ter autoridade para ensinar nossos filhos. Temos que ter autoridade para ser exemplo para nossa esposa. Temos que ter autoridade lá fora, na vizinhança, no meio de nossos familiares. Que nossos familiares olham e vejam em nós autoridade para pregar o evangelho para eles. Que aqueles que nos conhecem na intimidade, no dia a dia, no nosso falar, na nossa maneira de se portar, veja em nós a autoridade de Deus para falar de Deus para eles. Obrigado, amor, você nunca falha, sempre diz um amém. Aliança significa que podemos contar sempre com Deus. Sabe, eu ia falar, mas deixa para o final.
Aliança significa que podemos contar sempre com Deus. Deuteronômio 4:30. Quando estiveres em angústia, e todas essas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Mesmo que em momentos de angústia e sofrimento, Deus não esquece sua aliança. Ele é sempre fiel e misericordioso. Quando você está em aliança com Deus, tudo que é meu é de Deus, tudo que é de Deus é meu. Quando você está vivendo tempos bons, você nem percebe que tem aliança. Você não percebe que tem aliança quando você está vivendo em tempos bons, mas nos tempos de angústia é que você sabe que aquela aliança que você tem com Deus vai te valer, vai te segurar, vai te proteger. Porque mesmo tendo aliança, você não será poupado de ir para o deserto. Quem levou Jesus para o deserto para ser tentado foi o Espírito Santo. Quem levou Jesus para o deserto, igreja? E às vezes a gente está entrando no deserto e a gente está lá repreendendo: sai Satanás, sai encardido, vou fazer a campanha de quinta para expulsar esse demônio, porque eu estou indo para o deserto. Não é o demônio, é Deus que está te levando para o deserto. Porque Deus te leva para o deserto para te treinar. O diabo, ele tenta você para te destruir. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, só que no fim dos 40 dias, tinha um monte de anjinho com lencinho, um abanando Jesus, outro passando lencinho na testa dele, consolando ele. Porque toda vez que você vence um deserto, tem anjos para te consolar. Deus não te abandona no deserto. Sabe quem levou Jesus no pináculo do templo, para mostrar a ele as glórias do mundo, as riquezas do mundo, as curtidas do mundo? Quem levou foi o diabo, não foi o Espírito Santo. O diabo levou ele para tentar destruí-lo. Porque, irmãos, você tem que tomar cuidado, porque eu nunca vi ninguém desviar no deserto. Porque no deserto Deus está com você, o Espírito Santo está com você. Mas eu já vi tantos homens de Deus, tantas pessoas caírem feio quando estão no pináculo do templo. Ou seja, quando tem nome, tem glória, quando tem fama, quando tem dinheiro de sobra. Davi, enquanto estava fugindo no deserto, fugindo de Saul, ele acho que fugiu não sei quantos anos lá, 10, 12 anos, não sei, fugindo, ele não pecou. Mas quando ele estava na glória, com o nome, era rei, estava no palácio, ele está lá, forgadão, olhando, viu uma mulher bonita, e ali começou a desgraça da vida dele. Alô, olha para mim, você está entendendo? O deserto, parece que você está blindado, mas quando você subiu, cresceu, é famoso, tem cargo, todo mundo está aplaudindo você, esse momento, meu irmão, você tem que ter saudade do deserto, falar: Deus, me protege, me cuida, porque é o momento que o diabo, ele está se preocupando com você, aplaudindo você. Você tem que tomar cuidado quando o diabo se preocupa com você, com a sua saúde, com o seu bem-estar. Ai, não vai para a igreja hoje nesse frio, você vai pegar um resfriado, filho. Aí não sai porque vai pegar uma infecção. O diabo está preocupado com a tua saúde, é sinal que não é boa coisa. Ai, você é tão maltratado pela sua esposa, e olha aí essa secretária cheirosa, você merece. Cuidado quando o diabo traz merecimento para você. Às vezes eu louvo a Deus porque Deus me deixou muitos anos em alguns desertos da minha vida, porque eu pude depender de Deus e da aliança que eu tenho com Ele.
Porque se eu tenho uma aliança, irmão, eu estou falando isso para você acordar, mas se você tem aliança, Deus te protege no deserto e Deus te protege no pináculo do templo também. Só que é mais tentador e desafiador os momentos bons do que esses. Ganhou dinheiro, comprou carro, comprou casa boa, esquece da igreja, esquece do culto, esquece de dizimar, esquece de ofertar. E aí o que acontece? Está quebrando a aliança já. A mesma aliança que te honrou, aí você está desonrando ela agora. E quando a gente quebra a aliança quebra a gente. Irmão, você quer saber o que é uma quebra de aliança? Divorcia. Porque você vai passar pelo vexame de ter que dividir até o miojo que tem no armário. Uma pessoa com ódio de vocês. Estou errado? Estou errado, irmãos? O que é divórcio? É quebrar aliança. Passa por problemas terríveis. Olha para um desviado, pastor Sérgio foi lá. Quantos desviados tinham lá no meio daquele povo lá? O cara desvia. O que é desviar? É quebrar a minha aliança com Deus. Quebrou a aliança com Deus significa que eu estou sozinho na quiçaça. Deus não é comigo mais, eu quebrei a aliança com Ele. Então eu estou por minha conta agora. É quando o cara vai beber, fumar, drogado, perde tudo que tem, vira aquela bagaceira toda. Porque quando você está na aliança, você pode pelejar para cá, para lá, mas Deus é comigo. Pode vir gente querendo tomar minhas coisas, pode vir gente mal intencionada, mas eu estou em aliança com Deus, Deus é por mim. Mas eu também sou por Deus, eu estou na sua casa, eu estou cultuando, eu estou dizimando, eu estou ofertando, estou trabalhando, estou evangelizando, estou procurando ser um exemplo. Então é a minha parte na aliança, eu estou cumprindo, Deus está cumprindo a dele, a gente passa aperto, mas passa junto, só que é junto com Deus. É difícil quando nós somos traídos por alguém em quem a gente confiava. Um pastor, ele contou uma experiência assim para a gente, que um dia um irmão da igreja o traiu muito feio. E ele chegou para o irmão falou para ele: olha, eu vou dizer uma coisa, eu nunca disse que você podia contar comigo. Contou porque quis. Deus não é assim. Deus nunca vai dizer para você: eu não te respondi, não te ajudei, e nunca prometi que ia te ajudar, então você esperou em mim porque você quis. Deus nunca vai fazer isso. Deus sempre vai ser fiel à aliança. Seja fiel à aliança com Deus também. Amém, queridos? A gente não pode ficar quebrando alianças. E esse negócio de traição, tanto de gente ferida com traição. Ai, fulano me traiu lá no emprego, tomou meu lugar lá no emprego. Ai, meu Deus do céu, vou me enforcar num pé de couve. Irmão, quem põe o Judas na tua vida é Jesus, não é o diabo. Quem põe os traidores na tua história não é o diabo, é Jesus. É Deus. O diabo, ele põe gente boazinha perto de você para ficar te bajulando. Ai, você é o melhor de todos. Ai, eu estou com você até o final. Curte comigo. Porque Jesus, ele chamou 12 depois de orar, irmão. Imagine, Jesus, o Filho de Deus, ainda foi orar para escolher um grupo de 12. E ele trouxe um Judas junto. E a gente olha para Jesus, tem umas pessoas que se julgam muito espertas, já julga até Jesus. Jesus era muito ingênuo. Ele acreditava muito nos outros. Comigo é só dar lá na cara, eu já sei que o cara é traíra ou não. Jesus era muito bobo. Só falta dizer isso. Se fosse comigo, eu não escolhia aquele safado.
Mas Jesus escolheu um cara desonesto e ainda põe a cuidar da tesouraria. Bota a raposa dentro do galinheiro. Não, Jesus não era essas coisas, não. Porque Jesus quis dar o exemplo, que ele convida o Judas. O Judas tem como é que fala? Como é que fala? Ele tem um papel na nossa vida. Irmão, depois que você passa por uma meia dúzia de Judas, você fica esperto pra caramba. Fica ou não fica? Né? Põe que uma meia dúzia te finca a faca, rouba de você, toma seu carro, toma sua casa, toma seu dinheiro, toma sua mulher. Você fica esperto. Estou brincando? Estou errado? Então o Judas serve para aprimorar em nós a dependência de Deus, a não confiar em pessoas além do que se deve ser confiado. Ele desenvolve um monte de coisa na gente. Dia eu vou escrever um livro sobre Judas ainda. Eu tenho tanta experiência com Judas, irmãos, que dá uma enciclopédia. Às vezes eu me identifico com Jesus, né? Que o povo fala. Um dia eu fiz uma enquete aqui, que eu estava fazendo um curso, então eu tinha que falar assim: você tem que mandar uma mensagem para os seus melhores amigos que te conhecem e dizer qual palavra melhor te define, qual que é seu ponto forte, seu ponto fraco. Ou até fiquei meio jururu assim. Os meus amigos todos falaram que o meu ponto fraco era que eu confiava demais nos outros. E eu sei que essa é a opinião de toda a igreja, que agora por dentro falou: é verdade, pastor, você tem que largar de ser besta. Mas eu identifico com Jesus, ele tinha um Judas lá. Eu fico pensando na minha recompensa, o tanto de Judas que eu tive. Deve ter um lugar especial de camarote lá no céu para mim. Então o próximo Judas da tua vida, olhe para ele e fala assim: não foi o diabo que te enviou, foi Deus, para eu largar de ser besta. Pense, irmãos, indo aqui para o final, pense em um farol e uma tempestade. Os marinheiros em meio ao mar revolto confiam na luz do farol para guiá-los de volta à segurança. Deus é o nosso farol sempre presente para nos guiar e proteger, mesmo nas tempestades da vida. Aliança implica em relacionamento com o Senhor. Deuteronômio 7, do 6 ao 9. Porque tu és o povo santo do Senhor teu Deus, o Senhor. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosses mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais. O Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança. Que guarda o que, igreja? A aliança e a misericórdia até 1000 gerações. Até quantas gerações, igreja? Deus guarda a aliança até 1000 gerações aos que o amam e cumpre os seus mandamentos. Coisa linda. Deus nos escolheu, nos amou e nos libertou. Ele é fiel e guarda a sua aliança e misericórdia até 1000 gerações. Nossa aliança com Deus implica um relacionamento íntimo e contínuo com Ele. Imagine um pai que nunca deixa de buscar seu filho perdido. Deus nos escolheu e nos ama incondicionalmente, cumprindo suas promessas de libertação e cuidado. Essa semana, até a Vivian acompanhou, está compartilhando com ela. Eu comecei a ouvir um irmão
ensinando. O irmão para ensinar difícil, irmãos. Eu ouvi 2 horas, o cara não entendi nada. Fala difícil demais. Eu ainda vou ouvir umas 15 vezes a mesma coisa para eu entender. Mas eu aprendi uma coisa, quero que você aprenda isso. Tem gente que fala assim, quando a mensagem está sendo difícil, quando ele coloca uma mensagem, vai ler a Bíblia, ou quando vai ouvir alguém, está muito difícil, a pessoa fecha o cérebro dela. Se ela não sai, ela fecha e começa a pensar na morte da bezerra. Mas eu aprendi uma coisa, quando você não entende nada, é porque Deus fecha o teu entendimento para tudo que a pessoa está falando, porque Ele quer te mostrar uma pérola que aquela pessoa vai dizer que vai mudar a tua história. Então, meu irmão, ouça, mesmo que você não entende nada, ouça, porque em um determinado momento, o Espírito Santo que te conhece, ele quer te dar uma palavra rema, viva, só para você. E eu estava ali ouvindo aquele homem, de repente veio essa palavra rema, coisa simples, óbvia, boba, mas para mim, aquele homem falou assim: o avivamento virá pelas famílias. Aquilo para mim abriu um leque. Porque que ideia que nós temos de avivamento, igreja? Avivamento a gente pensa logo assim, cultos poderosos, louvor, começa a cantar, todo mundo cai, chora, levanta, e gente se arrependendo dos pecados, e gente orando, e culto de 10, 12 horas sem parar, e a gente pensa logo nisso. E Deus falou ao meu coração, é isso. Sem perceber, Deus está preparando nossa igreja para o avivamento. Porque essa igreja se transformou numa igreja família. Ou está se transformando, ou Deus está consolidando essa coisa de família. E Deus falou no meu coração. E aí eu comecei a perceber que quando Deus criou o homem e a mulher, Ele começou com uma família. E quando Deus chamou Abraão para fazer uma aliança com ele, a velha aliança do Velho Testamento, Deus falou para ele: na tua família serão benditas todas as famílias da terra. E quando termina o Velho Testamento, no apagar das luzes do Velho Testamento, Deus vem e lembra: virá a unção e o poder de Elias para converter o pai ao filho, o filho ao pai, família. E vem Jesus, o Filho de Deus, família, para começar uma família de Deus na face da terra, uma grande família, com muitos filhos parecidos com Jesus. Como uma coisa tão óbvia às vezes. Aí comecei a pensar assim, eu já viajei pelo mundo, eu já fui nos lugares dos grandes avivamentos, porque pastor quando faz turismo, ele quer ir onde é o turismo gospel, né, evangélico, onde tem. Eu já fui para a Inglaterra, eu gosto de ver o pastor Marcel pregar, que ele cita o nome dos grandes avivalistas, Finney, Moody, como é aquele outro lá, o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Foram homens que foram usados para o avivamento, varrer países inteiros, a Europa toda. E aí você vai correndo para lá e você chega lá, a igreja desses homens, muitas delas hoje você encontra 5 velhinhos jogando bingo lá dentro, daquela enorme catedral. Outras viraram boates, outras viraram pubs. Aí nos Estados Unidos tinha uma igreja que na minha década eu admirava, era a Catedral de Vidro. É uma igreja todinha de vidro, gigantesca, cheia. Robert Schuller era o pastor, ele escreveu um livro que eu lia, acho que todo mês eu lia aquele livro. Era Floresça Onde Você Está Plantado, um livro muito bom, fininho assim. E
E esses dias eu soube que aquela igreja, depois que ele morreu, aquela igreja foi vendida para a igreja católica. Eu estive na ilha de Martha's Vineyard, nos Estados Unidos, onde aconteceu um grande avivamento naquela ilha, que vinha gente dos Estados Unidos inteiro. E aí eu fui lá na praça, tem um coretão assim gigante, onde o povo pregava ali, curava, libertava, a gente era salva. Era tanta gente, irmão, que eles construíram casinha para o povo que vinha dos Estados Unidos inteiro, ficar hospedado ali. Aí você olha hoje, é só museu, é só para você ver. E eu fico pensando assim, toda vez que alguém vai pregar e cita Moody, Finney, John Wesley, eu fico pensando, cadê aquele avivamento? Eu fico pensando, por que os avivamentos são tão rápidos e eles acabam? Porque hoje na Europa, irmãos, eles estão tentando reevangelizar os jovens agora, porque virou puro ateísmo. Então tem muitas instituições que estão tentando reevangelizar e ganhar os jovens hoje. E aí eu penso assim, a minha maneira humilde de pensar, eu penso que foram avivamentos que nasceram num prédio, que nasceram numa igreja, que nasceram ali. Mas faz pouco tempo atrás, não faz tanto tempo assim. Cadê os filhos desse povo? Cadê os netos desse povo? Cadê os bisnetos desse povo hoje? Cadê gerações depois deles? Aquele povo não conseguiu influenciar a próxima geração. E nós corremos o risco hoje também. Como é que se influencia a próxima geração, irmãos? Família. Nossos filhos. Preparar nossos filhos, que prepararão nossos netos, que prepararão nossos bisnetos. Então, eu creio, esse irmão falou e pum! Eu creio que o avivamento que vai durar, perdurar, é o avivamento que virá dentro das nossas casas. Culto com os nossos filhos. Eu estava falando hoje de manhã, eu não vou citar nome. E eu quero te garantir com toda a sinceridade do meu coração, que toda vez que eu falo isso, eu não estou querendo tripudiar em ninguém. Eu penso assim na minha cabeça que só pela graça de Deus não sou eu no lugar dessas pessoas. Então entenda bem isso. Dói meu coração, porque respinga em nós também. Eu cresci vendo um tremendo homem de Deus pregar, e ele levantou uma denominação mundial. E você vai na igreja dele ainda hoje lá, que já faleceu, tem uma carreta de muletas, cadeiras de rodas, tudo quanto é coisa de milagre que aconteceu na vida daquele homem. O homem causou um verdadeiro avivamento nessa nação. Só que recentemente saiu uma reportagem da história dele. Batia na mulher, traía a mulher, não deu tempo para os filhos assumiram, a denominação caiu em decadência, os filhos assumiram, estão vivendo vidas de prostituição, de adultério e lutando por prédios, por valores dos prédios que o pai comprou. Família que não foi preparada para a próxima geração. Nós temos que preparar nossos filhos para a próxima geração. O avivamento vem de dentro das nossas casas. Nossos filhos precisam ver a gente se dando bem. O melhor presente que um pai dá para um filho é amar a mãe deles. Nossos filhos precisam ver que há amor e respeito, que há aliança entre os pais. Os pais precisam investir tempo em culto doméstico, em leitura da palavra, em testemunho pessoal, o que fala dentro de casa. Só assim nós vamos formar. É tão triste você ver
Milhares de filhos de pastores que falam assim: eu quero ser qualquer coisa nesse planeta, menos ser um pastor. Porque não tiveram um exemplo dentro de casa. De que adianta ganhar o mundo inteiro, curar todos os aleijados e os cegos do planeta e perder a família. De que adianta levantar uma denominação gigantesca, milhares de pessoas salvas, perder meu casamento. Nenhum sucesso lá fora compensa o fracasso dentro de casa. A gente tem que acordar. Nossos filhos não têm que ir para uma casa de recuperação. Nossos filhos não precisam viver uma vida toda quebrada. Nós precisamos investir na nossa família para que a próxima geração continue avivada, amando a igreja, amando o pastor, amando Jesus. Sabe, como é que teu filho vai crescer vendo você vindo uma vez por mês na igreja? Se você vem uma vez, ele nunca vai vir nenhuma mais, porque não vê amor em você pela igreja. Como é que teu filho vai crescer vendo você falando mal dos irmãos, que você tinha que ter aliança com eles? Porque aliança não é só com Deus, é com a liderança, é com a igreja, é com os irmãos em si, com a nossa família na fé. Como é que eles vão amar Jesus e querer levar esse avivamento se eles veem a gente só como religiosos? Eles têm que ver em nós um amor por Jesus, um amor por vidas, um amor por almas. Eles têm que ver isso em nós para que eles também cresçam. É um preço a ser pago. Sabe, irmãos, falando de igreja, estamos falando de igreja, papo de gente grande agora. Quer dizer para você, a igreja não é uma empresa. A igreja tem CNPJ, a igreja tem um contador, seja essa ou qualquer outra, a igreja tem entrada, tem saída, mas a igreja não é uma empresa. A igreja é um corpo vivo de Cristo. Precisa dessa organização? Precisa, porque nada desorganizado vai para frente. Mas nunca caia na tentação de pensar que igreja é uma empresa. O problema de muita gente que está implodindo é ter pensado que a igreja é uma empresa. Porque ninguém trata a noiva do Senhor como uma empresa e vai agradar a Deus. Sabe, eu amo muito carro. Amo carro antigo, né? Amar é até demais. Mas eu gosto, estou restaurando um Fusquinha lá há 4 anos. Um dia ele restaura. Mas agora eu amo Fusca. E eu vou montar uma igreja agora. Eu vou fazer um púlpito com um capô de Fusca aqui. Capô vermelho, estilizado, assim. Que agora todo mundo que gosta de carro vai vir para a igreja do capô de Fusca. E aí eu arrumo um marketing. Você está entendendo o que eu estou falando, né? Estou falando por parábola. Entendeu, né, amor, agora? Ela pensa só mal de mim, não é possível. E agora eu vou atrair, vou fazer um marketing gigantesco nas redes sociais, na televisão, no rádio. Venha para a igreja do capô de Fusca. E o povo está imbecilizado, infelizmente, infantilizado na fé, não lê Bíblia, não tem fundamento bíblico. Que agora a igreja da moda é a igreja um pouco diferente. Vamos lá, todo mundo, vamos lá, mulher, vamos lá, meus filhos, na igreja do capô de Fusca, que tem o púlpito lá, um capô de Fusca.
Aí faz o marketing, enche, multidão, e a igreja cresce, 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 cresce. E aí tem uma dessas igrejas agora que cresceu, igreja frisson do momento. Esses tempos atrás alguém chegou para mim, faz pouquinho tempo. Nossa, eu pensei que a igreja do Capô do Fusca era uma bagunça, mas lá é uma igreja séria. Só que a igreja séria está em vias de colisão, de rota, de se acabar, por causa da família do seu fundador. Porque o cara se preocupou em milhares de pessoas, se preocupou em templos bonitos, a glória, a fama, as curtidas, mas esqueceu do seu casamento. O avivamento vem pela família, mas a destruição vem pela negligência da família também. Então, quando você quiser escolher uma igreja, meu irmão, não escolha pelo púlpito, pela fachada, pelos olhos azuis de seu fundador. Vai ver o caráter dos líderes, vai ver o testemunho pessoal deles. Não seja imbecilizado, porque nós estamos vivendo um tempo de adoração a tantos ídolos que eu não sei onde Jesus fica nessa. Porque surge lá o cantor, aí vai lá um monte de gente filmar e adorar e pedir autógrafo e não sei o quê. Esse negócio de pedir autógrafo para os outros já é um sinal de desajuste. Porque ninguém é melhor do que ninguém, somos todos iguais. E as pessoas estão adorando e fazendo crescer pessoas que elas não conhecem o caráter. Aí vem a pessoa e abusa de bebês, abusa de criança. Ontem estava sendo adorado por uma multidão, agora abusou de bebê, vai preso. Falei que era um papo sério hoje. Então, irmão, nós temos que crescer. Não podemos criar sofisma e ser enganado por um monte de coisa. Porque quando você começa a adorar ídolos, seja pessoas, cantores, pregadores, o cara pode ser bom do jeito que for, ele deve ser respeitado, mas nunca adorado. Esse tempo atrás eu passei uma saia justa lascada. Fui numa igreja para fechar aqui. Uma mocinha olhou para mim e cismou que eu era um artista de Hollywood. Você é aquele cara que faz aquele cara que corre, como é que é o nome? Aquele cara que corre assim, como é que é o nome? Flash, Seu artista lá do Flash. E a menina grudou em mim, eu entrando no carro, ela pulou dentro, eu falei, a Vívia daqui a pouco vai ter um ataque, virar aqui um giraia. As pessoas estão assim hoje, elas olham para você e querem te adorar. Basta achar que você parece com alguém lá que isso não tem entre nós, irmãos. A gente tem que respeitar, a gente tem que aprender, admirar. Mas ficar com esse negócio, eu adoro fulano de tal. A gente tem que adorar só Jesus. Amém? Nem dentro da nossa igreja. Que tem gente que faz isso. Quem vai pregar hoje? Então não vou. Ligam perguntando ou não liga, pastor Sérgio? Ser sincero, pastor Sérgio, quem vai pregar hoje? Aí o pastor Sérgio conta quem vai pregar. Não vou hoje. Isso é adoração. Tem que acabar, irmão. A gente tem que vir para adorar Jesus. Nós esforçamos aqui, irmão, para um louvor maravilhoso, para um culto maravilhoso, para tudo sair certinho.
Mas isso não deve ser o objetivo da gente vir para a igreja, mesmo quando o louvor não é tão bom, a pregação não parece tão boa, né? E as pessoas que a gente adora não está. A gente tem que dar o melhor, porque Jesus está, o Espírito Santo está, e eu vim para ter um encontro com Ele. E aí, a gente vira igreja de evento, porque vai ter um evento que vai vir, o preletor tal, famosão, aí eu vou. Mas se é culto normal, eu não vou. É adoração a homens, não é adoração a Deus. A gente tem que enfiar nossa violinha no saco e falar assim, eu vou, seja a pessoa mais importante do mundo que estiver lá, ou seja, algo normal, corriqueiro, eu vou para adorar o meu Senhor com a minha família, provisão e vida.